Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Abra a sua palavra em Cântico dos Cânticos 2,15. Cântico dos Cânticos de Salomão 2,15. Assim diz a palavra de Deus: arragai-nos as raposas, as pequenas raposas, que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele zela por seu rebanho entre os lírios. Soberano e poderoso Deus, Papai querido e amado, que Tu possa ministrar nessa noite nas nossas vidas e através dela, como Tu já fizeste até aqui. Nós pedimos agora que toda força contrária, todo laço do passarinheiro, tudo aquilo que queira roubar agora a nossa mente, a nossa atenção para aquilo que Tu tem nas nossas vidas, nós agora anulamos, cancelamos, rejeitamos, em nome de Jesus Cristo. E pedimos que Tu mova-se poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. De repente você que participou do casais, do encontro aqui de casais, quem teve naquele jantar, naquele encontro, levanta a mão. Namorado? Foi namorados, né? Mas foi casais, né? Lá, né? Jantar, né? De repente o que o pastor está fazendo? Ele vai pregar de novo sobre aquele assunto? É um negócio interessante, porque na semana retrasada Deus botou uma palavra no meu coração, eu redigi a palavra bonitinha, direitinho, e na quinta-feira o Senhor me acordou de madrugada e começou a ministrar no meu coração essa palavra, novamente. Eu falei: mas Senhor, a palavra que eu tinha preparado, que Tu me deste, bota no azeite que eu vou usar o momento certo para essa palavra. Então tá, Tu vai ter que me confirmar. E é interessante porque nessa manhã Deus acordou-me novamente cedo e confirmou essa palavra, mas de uma forma um pouco diferente. Deus, Ele, além da salvação, além da vida eterna, Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida abundante. E essa vida abençoada, abundante, ela passa pela sabedoria, ela passa pelo discernimento, ela passa pelo filtro e estudo do conhecimento e obediência a Deus. Uma vida abundante, ela só é possível se tu conhecer as Escrituras e a revelação da palavra. É algo tremendo. E Deus ministrou novamente no meu coração essa situação. Ele ministrou quando Ele diz assim que nós temos que ser vigilantes o tempo todo, que nós temos que estar atentos o tempo todo, que nós devemos conhecer as artimanhas do inimigo, os inimigos que se levantam contra as nossas vidas e a nossa qualidade de vida, porque a palavra de Deus que Ele quer nos receber como uma noiva santa e uma noiva adornada, uma noiva alegre, uma noiva feliz. E às vezes eu vejo pessoas partir tão tristes, e de repente o Senhor a recebendo, mas essa noiva está triste, poderia ter se usufruído de uma vida ainda naquele tempo, abençoada. E é interessante porque Ele diz: o meu amado é meu e eu sou dele, e zela por seu rebanho entre os lírios. Zela por seu rebanho, aqui é porque há um pastor, e esse pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Diz que Ele cuida das suas ovelhas meio aos lírios. Mesmo essa terra sendo entregue para Satanás e seus demônios, esse mundo que jaz do maligno, como diz a palavra, mas Deus tem algo reservado para nós poderosamente, aqueles que caminham no caminho santo do Senhor. E é interessante porque quando Salomão ele fala aqui dessa vinha, nós podemos entender essa vinha como a nossa vida.
ou a nossa família, ou a nossa casa. Essa vinha, ela pode ser a nossa empresa. Eu só sei que essa vinha é um lugar que representa prosperidade. Essa vinha, ela traz uma revelação do cuidado de Deus para conosco. Eu, por exemplo, eu entendo de vinha, eu entendo de uva. Nós já plantamos uva, já colhemos uva, na época do meu pai. Atualmente eu fiz agora uma parreira lá de uvas. E o Senhor diz que Ele cuida, Ele rega, Ele poda. Interessante, né? A uva você tem que podar ela no tempo certo, para que ela dê mais fruto. E a palavra diz que quem poda é o Senhor. Ele diz que nós somos ramos e temos que estar enxertado na videira. Olha que algo tremendo, a palavra diz que nós somos ramos enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Olha que algo maravilhoso. E esse podar nem sempre é agradável. Esse podar às vezes ele é dolorido. Esse podar às vezes ele passa por um processo de dor, de corte, de perda até. Por exemplo, ontem eu fui fazer poda de algumas árvores frutíferas que eu plantei o ano passado, e de repente a Kelly olhou para tu está cortando justamente um galho tão bonito. Eu disse, não, esse galho é um ladrão. Esse galho é um ladrão, porque a maçã ela vem com 6, 5 galhos principais, e de repente nasce um lá embaixo. E esse, interessante que ele veio mais bonito do que os outros. Justo é esse que eu tenho que podar, porque é esse que tira a força dos outros. Olha que interessante. O ano passado, quando eu plantei a primeira vez a vinha, ela tinha dado fruto, no primeiro ano já. E aí eu tenho que cortar todos esses frutos. Fui lá, calicado, cortei todos e joguei fora. Mas como? Por que, se ela já estava dando? Não, porque esse fruto vai tirar a força para ela poder crescer, desenvolver os ramos, para dar mais fruto. Olha que algo interessante. A videira é um negócio interessante, porque ela trata das estações. Há uma estação certa para todas as coisas. Eu colho uva todo mês, Jairton? Do ano? Não, é uma vez por ano, e é 30 dias no máximo. Passou disso, não deu mais. Olha que interessante. Então, ela tem uma estação certa. Então, nós temos que entender as estações, como as coisas acontecem na nossa vida. E você só vai entender essas estações alinhado com o bom pastor, alinhado com Deus. Se você estiver alinhado, você vai entender as estações. O próprio Salomão, ele escreve sobre as estações. Ele diz: há tempo de se alegrar, há tempo de entristecer, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de prosperidade e há tempo de escassez. Olha que interessante. E a vinha, ela trabalha essa questão das estações, e aí nós temos que entender, como vinha, né? Que estação nós estamos? Nós estamos num momento de avançar? Qual é o momento que nós estamos vivendo nesse mundo, nesse tempo e conforme as circunstâncias? Que tempo, que estação nós estamos vivendo com intimidade com Deus? É um tempo de esfriadez? É um tempo de morno? É um tempo de não buscar muito ao Senhor? Ou é um tempo de buscá-lo incessantemente? A palavra de Deus que para buscar o Senhor nós não podemos nem ter nem tempo nem estação. Todo o tempo é tempo de buscar o Senhor. É na alegria, é na tristeza, é na riqueza, é na pobreza, é na dor,
é no sorriso, todo o tempo. Eu comecei a ler o livro do Éder, tremendo livro. Ele fala justamente sobre essa questão. Qual é o tempo? Foi cantada a última música aqui, mesmo que essa vinha não dê fruto, quem é a nossa alegria? É o Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso supridor. Ele pode mudar as estações, Ele pode trazer um fruto fora do tempo. Como assim, pastor? Não estou entendendo isso. Por exemplo, alguém quer ter um filho e não está mais no tempo, passou o tempo, Deus pode operar um milagre? Pode, eu já vi. A minha mãe teve o último filho com 46 anos, ia para 47. Quando ela soube, ela ficou assustada. Ela disse, como é que pode ainda, eu com quase 47 anos, ter uma filha? E essa filha foi a bênção da vida dela, porque cuidou dela até o finalzinho, dela e do meu pai. Interessante. No primeiro momento ficou apavorada, depois de quase 15 anos. Você consegue perceber esse tempo e essa estação? Aproveitar as estações de abundância para guardar no tempo de escassez. Aproveitar os tempos de alegria, para que quando vir o tempo de tristeza, você poder superar e ter boas lembranças. Isso é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade realinhar essa questão, observar esse tempo e essas estações. Às vezes eu olho para trás, eu estava falando com a Kelly, eu sempre na minha cabeça, assim, eu tinha 51, 52, 51, 52, não sei porquê, mas isso vinha na minha cabeça. E eu estava escutando uma rádio, e essa rádio disse assim, nós estamos completando agora 60 anos, nós fomos fundados em 1962, com 3 membros e não sei o quê. 62? Pois espera aí, 62, eu nasci em 63, um ano antes que eu, mas então, meu Deus, eu estou quase 60 anos, Jesus, 60 anos, teve tempo que passou na minha vida que com certeza eu não aproveitei como deveria ter aproveitado, tem estação que passou na minha vida que eu não pude aproveitar mais, interessante, né? Tem estação que passou na minha vida com a Júlia como bebê que eu não aproveitei e não tem mais como voltar atrás. Deveria ter aproveitado. Se eu tivesse o discernimento, a sensibilidade do Espírito Santo, se eu tivesse feito paz para toda a vida e ter conhecido a palavra, talvez seria um pouquinho diferente. Ainda bem que foi há tempo que eu conhecia o Senhor, e a Júlia tinha 4 anos, ia para 5, e eu tive ainda tempo para me redimir com ela, porque eu achava que o meu tempo era muito precioso, muito caro, para poder brincar com ela, então se eu desse tudo que ela quisesse, estava resolvido, e não era. E eu tive um tempo então ainda de poder brincar de pole com ela. Pole é aquelas bonequinhas que monta, e aquilo para mim era uma tristeza, porque eu sou uma pessoa que eu sou ativa, aí bota a roupinha aqui, bota a bonezinha aqui, bota não sei o que. Tive tempo de poder ensiná-la a andar de bicicleta, tive tempo de ver ela cair uns tombos e ralar o nariz todo, tive tempo de poder estar com ela quando ela fez a carteira de habilitação e assim sucessivamente. Você consegue perceber que as estações são importantes para que nós possamos discernir uma qualidade de vida gostosa? Os pais agora, eu tenho muitos pais aqui que têm filho pequenininho, é um tempo, curta ele mijado, cagado, cheiroso, fedido, Renan, curta, é um tempo, só um tempinho, não vai muito longe, daqui a pouco está resolvido, apesar que eu nunca consegui trocar a fralda da Júlia, aquele negócio amarelinho me dava uma ânsia de vômito, só Jesus. Mas nós temos observado que nós temos muitos pais, não leve isso como um peso, leve isso como um presente de Deus, como um privilégio. Muitos gostariam de ter um filho e já passou o tempo, já passou a estação e dizer, por que eu não tive? Mas Deus sempre tem uma alternativa.
É interessante porque nessa vinha vai ter momentos de flores que nós devemos curtir, momentos de alegria. E essas flores, ela representa o que? Beleza. Você tem curtido, discernido a beleza da tua vida, a beleza da tua casa, da tua esposa, do teu cônjuge? Aquela eu vou ter que orar, ela me chamava de lindo direto, parou de chamar de lindo. Mas contemplar a flor dessa vinha, porque também é um tempo. Eu plantei pitaia lá em casa, e de manhã eu acordei e eu vi uma flor desse tamanho, ela é desse tamanho assim, ó. Eu disse, meu Deus, que coisa mais linda. Eu tenho que mostrar para a Júlia amanhã. A Júlia estava de plantão, ela veio outro dia. Quando ela chegou no dia, eu fui mostrar, ela já estava murcha. Porque a pitaia, ela fica um dia só, aberta e linda. Depois ela murcha e vem o fruto. Um dia. Olha só, um dia. Eu tive o privilégio de contemplar. Você tem o privilégio de contemplar os momentos de flores e de alegria na tua casa, na tua família, na tua vida. Momentos, estação de frio, levar o cônjuge para comer alguma coisa diferente, passear. Tempo de flores, e não só de ervas amargas, mas de flores, de tempos bons, porque tu não sabe o dia de amanhã e o tempo de amanhã. Você vai ver na história de Israel, onde Deus falava e dizia assim, vocês tiveram privilégios de as crianças saltitarem nas ruas, mulheres estarem alegres e felizes, os homens cuidando dos seus rebanhos, cantarolando. Mas agora vai chegar o tempo de escassez, onde as mulheres vão chorar a perda dos seus maridos, filhos serão tirados de vocês, porque o povo desobedeceu. Tempo de rebeldia, de tristeza e de pago pelas transgressões. E o povo clamava novamente, Senhor, que voltem esses tempos de cantoria, que voltem esses tempos gostosos. E Deus trazia de volta esse tempo maravilhoso para o povo de Israel. Nós que somos descendentes e filhos de Abraão, olha que algo maravilhoso, aproveitar cada tempo e cada estação, observar quando está dando fruto, aproveite, trabalhe. Jovens que estão aqui, eu lembro quando eu era mais jovem, eu não tinha tempo para dormir. Jovem, estudava, trabalhava, virava, fazia hora extra, entendeu? Porque estava com todo gás. Então, tempo de dar fruto, tempo de batalhar, tempo de lutar, que vai chegar um tempo aonde tu não vai poder mais trabalhar. Vai chegar um tempo onde tu vai ter que se usufruir dos frutos que tu produziu. Como eu falei agora, a videira não produz o ano todo, ela produz uma estação e um tempo. E chega um tempo também que ela fica velha e tu tem que cortar e plantar outra no lugar. Somos nós. Quem vai dar sequência da minha futura geração, uma geração de bênção, quem que vai ser? Meus netos e bisnetos e tataranetos e assim sucessivamente. Olha que algo maravilhoso. Nesse tempo de fruto e abundância, aproveite, gaste, como orienta Salomão, goze com a mulher da tua mocidade, mas guarde também. Guarde, que vai chegar um tempo que tu não vai poder produzir mais, e aí você tem que, o quê? Continuar no gozo do Senhor. E aí você precisa guardar. Agora, cuidado para que essa abundância de fruto não te desvie do caminho, ou você acaba fazendo uma besteira. Como é que é, pastor? Não entendi. Dá para repetir? Sim. Você vai ver, por exemplo, que
Noé diz que ele chega depois do dilúvio e ele planta uma vinha. E diz que dessa vinha ele toma um porrete. Deu muitos frutos, deve ter dado muito fruto. E ali, infelizmente, devido ao excesso da abundância e do gozo, sem equilíbrio e sem controle, envergonhou a sua família e amaldiçoou uma geração toda. Cã, amaldiçoado, que atualmente é a África. Interessante, né? Sansão, no seu melhor momento de frutos, poder de Deus, intimidade com Deus, promessa de Deus, no determinado momento abusa da sua vinha e vai para caminhos tortuosos, decisões dele. Eu não comecei a pregar isso, eu só estou dando o fundamento. O pregar ainda está na segunda parte aqui. E ele se desvia por causa dessa abundância. Davi era um homem que estava nas malhadas, como pastor, guerreiro, homem segundo o coração de Deus, e Deus abençoou ele poderosamente, abundou sobre a vida dele a prosperidade e a riqueza, a ponto de a soberba subir, e ele dizia: agora eu sou o cara, aqui eu mando e desmando. E inclusive eu posso até transgredir a lei de Deus. E numa dessas ele pisa na bola com o Senhor. Ele comete adultério. Rico, rei, eu mando, eu posso, estava no palácio. E diz a palavra que ele comete assassinato, inclusive. E colhe amargamente, por não saber lidar com a abundância. Abundância de poder e riqueza. Então a abundância, ela é boa, ótima é. Você sabe que Salomão tem uma palavra que é interessante, diz assim: Senhor, aqueles que não sabem lidar com a abundância, não deixe faltar nada para ele não murmure, mas não dê demais para ele não se perder. Não deveria ser o nosso caso, porque nós deveríamos meditar na palavra de dia e de noite, e pedir para Deus dar sabedoria, como lidar com essa abundância que a vinha nos dá. Você vai ver outro exemplo, o azeite. A abundância do azeite daquela mulher é tanto, que o profeta assim: olha, tu vende, paga todas as tuas dívidas e vive para o resto da vida. Já pensou? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse é o plano de Deus. Esse deveria ser um caminho que todos deveriam tomar. Dentro dessa sequência, deveria ser isso. Mas, infelizmente, nesse versículo, nós temos duas situações complicadas aqui. Onde a palavra diz assim: arraigai-nos, arranca as raposas e as pequenas raposinhas. Como é que é, pastor? Não é automático. Como assim? Além da sabedoria, além do discernimento, além da intimidade com Deus, além da autoridade, tu tem que ser bom de batalha, tem que ser bom de caça. Como assim, pastor? De caça, para poder matar as raposas e as raposinhas. São os espíritos imundos que querem entrar na nossa vinha, a vinha do nosso coração, a vinha da nossa casa, da nossa família, dos negócios. E é interessante espiritualmente como isso é forte, não precisa abrir. Se você vai lá em João 10, por exemplo, 7, diz assim: sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas, todo quanto vieram antes de mim são ladrões, assaltantes, porém as ovelhas não a ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A minha fala vida plena, plenitude. Eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os apanha e dispersa o rebanho. Essa passagem do Novo Testamento, ele só reafirma o ensinamento de Salomão aqui sobre a questão das ovelhas, das raposas e raposinha. As raposas é algo interessante, porque nós temos um processo para essa vinha, nós temos que cuidar, nós temos que cultivar. Existe uma orientação. Quem faz casados para sempre sabe. Primeira aula de aliança, fecha as portas do pecado, do primeiro pecado, da primeira raposona. Aí ele vai para uma só carne, ele entende que ele é uma só carne com o seu cônjuge. Olha que algo interessante. E ele sucessivamente, em cada aula, Deus vai dando um ensinamento. Há um processo para todas as coisas. Há um processo para gerar uma criança, um fruto. Há um processo para gerar uma empresa. Há um processo para gerar uma aliança, um casamento. A palavra diz: cuidado com o jugo desigual. Cuidado com quem tu vai casar, que senão tu vai passar a tua vida matando raposona, tirando ela, e aí vai perder qualidade de vida, porque quando a flor vem, a raposa come, quando o fruto vem, a raposa come. Olha que algo interessante. E quando for para dar fruto, não dá fruto, não tem, foi arrancado pela raposa. Essa raposa são os nossos pecados, da nossa conversão. A raposa, por que raposa? Porque a raposa, ela é astuta. A raposa, ela engana. Muitas pessoas estão com uma raposa dentro da empresa, estão com uma raposa dentro do seu casamento, estão com a raposa dentro do seu coração, e não estão enxergando ela. Por isso ele diz aqui: arrancai a raposa. A raposa é o pecado, a mentira, a desonestidade, e ela tem que ser extirpada do nosso meio. É algo interessante nós observarmos a respeito disso. Que raposas é essas que está trazendo prejuízo para as nossas vidas? Quem deixou entrar essas raposas? E quem vai tirá-la? De que forma nós podemos tirar elas? E a palavra de Deus nos responde tudo isso. O pecado, ele tem que ser extirpado, ele tem que ser arrancado, ele tem que ser confessado, tem que se arrepender. E aí você já começa a proteger a tua vinha, você já começa a ter qualidade de vida. Você vai observar as pessoas que nasceram de novo. Nós cantamos uma música aqui: depois que Jesus entrou na minha vida, eu mudei, eu fui transformado, eu consigo enxergar diferente, eu consigo já enxergar as flores, os frutos, a alegria, o prazer, o gozo do Espírito Santo de Deus. Eu consigo amar o meu irmão, eu consigo trabalhar o arrependimento, eu já peço perdão. Eu conquistei esse espaço até então ocupado por essa raposa grande, porque eu arranquei. Essa é uma atividade que eu tenho que arrancar. Ela entrou na minha vinha para poder vir destruir, para detonar, para trazer prejuízo. E o pior, prejuízo para futuras gerações. Porque quando eles plantavam uma vinha, isso perdurava de geração em geração. Era um tesouro que tu tinha. E aí nós precisamos extirpar sim essa raposa que ainda nos assola. E muitos, pasmem, muitos alimentam essas raposas.
dão comidinha para ela. Como assim, pastor? Não entendi, não peguei. Aham. Você bota gasolina, você bota lenha na fogueira. Em vez de amenizar, em vez de segurar, em vez de ser o pacificador, você cria uma situação maior ainda. Cria um caos maior ainda. A mulher, uma tula, não consegue ficar com a boca fechada. O marido, um cabeção, não sabe lidar com as adversidades e não sabe lidar com as circunstâncias e não consegue perceber as estações. Por exemplo, você acha que é fácil lidar com uma estação de um momento, por exemplo, que nem, agora eu vou defender a Luana, nem a Luana, tem que dar a mamar 3 em 3 horas, chora dali, chora daqui, mija dali, caga dali. Aí o Renan chega em casa e eu sou o cabeça, eu aprendi no Casados para Sempre. Por que a boia não está pronta? Por que o café não está pronto? Pega a minha toalha, pega a minha cueca, pega o meu shampoo, pega o meu... Vai se converter, irmão. É só uma estação, é só um momento. Fala, Deus, ó. Tem que entender. Você consegue perceber? Daqui a pouco, né? Daí qual é o nome dela? A Nívia cresce, demora um pouco, cresce, vai crescendo, daqui a pouco volta aquela estação de novo, do romance, ainda vai demorar um pouquinho, mas volta tudo, zera de novo praticamente. Agora, quando o homem não entende essas estações, como é que fica? Ele está alimentando a raposona, e pode terminar em separação, em brigas, em caos. Aquilo que era para ser bênção, acaba virando maldição, acaba virando estrovo. Quantas pessoas que eu ministro, que ela diz assim, eu nunca fui desejada, eu fui um estrovo, eu não devia ter nascido. Os meus pais se separaram porque eu nasci. Vocês não sabem o fruto que gera isso para o futuro. Então, quando você entende essa estação e você consegue trabalhar direitinho, e você mete uma bala, a bala é a palavra, a espada no coração dessa raposa que está dentro do teu lar trabalhando, e você consegue arrancá-la ali do teu aprismo, da tua vinha, com certeza. E você, homem, tu tem uma responsabilidade como cabeça. Você é o valente da casa. Você que tem que se levantar em oração. É você que tem que se levantar em guerra. É você que tem que se posicionar. E para matar essas raposas não é fraco. Porque a raposa, ela é astuta, ela engana. E você facilmente pode ser enganado por ela. A esposa fala alguma coisa da empresa e tu, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A mulher é radar, ela tem uma sensibilidade. Escuta ela, ouve ela. Vai que ela tem razão. Quase sempre, né? Quase sempre. Sempre, quase sempre. Coisa tremenda. E as raposinhas? Não, pastor, eu venci lá em casa. Lá em casa nós temos jogo limpo, nós somos transparentes, a coisa está tudo legal. As raposonas, nós matamos todas, entendeu? Não tem mais. Botei nos pés da cruz o que tinha que botar, os pecados, estou tranquilo. Se Jesus voltar, nós partimos para a eternidade, é algo tremendo que Deus está fazendo, que legal. Só que é interessante, há um alerta aqui, da parte de Deus, das raposinhas, das pequenininhas. E essas pequenininhas, dentro de uma vinha, ela começa, sabe como? Com pensamentos. Aí você alimenta essa raposinha pequenininha, aqueles pensamentos malignos, aqueles pensamentos que dizem assim que o teu casamento não vai dar certo, a empresa não vai dar certo, aqueles pensamentos dizem assim, eu tenho dificuldade,
de poder discernir as estações, de poder se usufruir do gozo, da temporada das flores, o tempo dos frutos. Ele veio tão batalhado que tu esquece de se usufruir. Você sabe que Deus uma vez me deu uma palavra que eu ministrava no evento de libertação, que é despojar, aproveitar os despojos de guerra. Você viu que nós lemos em João 10:10 que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você entra em guerra no reino espiritual. Efésios 6:10, através das armaduras de Deus. E às vezes tu está tão desgastado numa batalha que tu esquece de usufruir dos despojos de guerra, de tão cansado às vezes, ou por discernimento mesmo, ou por falta de sabedoria, de não identificar as estações. E aí você acaba não se usufruindo. E aí essas raposinas são os pensamentos que vai para a nossa mente, vem para o nosso coração, e ela começa a trabalhar na nossa vida. Ela vem devagar, tu não percebe, e ela tira qualidade de vida. E você às vezes não percebe porque tu não está vigilante como deveria, você não ora como deveria orar, você não estuda a palavra como deveria, você não medita de dia e de noite. E é interessante que eu estava orando, e eu anotei aqui na Bíblia, 3 situações aonde nós vamos ter prejuízo com essas raposinhas no futuro, que vai atingir a nossa qualidade de vida no futuro. A primeira raposinha é a raposinha do corpo. Nós somos formados corpo, alma e espírito. E aí você não está muito preocupado com o teu corpito, que deveria, porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí você vai se largando, não tem problema. Bebe, fuma, come, não faz um exercício, está acima do peso, nunca se preocupou com isso. Você sabe que essas raposinhas elas vão crescer, e tu vai alimentando e ela vira uma raposona, e lá na frente tu vai ter um problema seríssimo. Perdeu qualidade de vida, e é uma decisão que você tem que tomar. E eu vou falar uma coisa para você: você precisa do espiritual. Você precisa buscar em Deus para poder valorizar o teu corpo. Hoje eu vejo umas fotos minhas, hoje eles me mostraram mais uma lá. Quando eu olho, eu me envergonho, Jair. Como é que eu poderia estar assim? Só que a raposa, ela fica, porque a minha filha já estava avisando há 5 anos atrás. Você sabe quando eu caí em si, quando essa raposinha ficou raposona, Jair. E aí eu já estava com problema de diabetes, problema do coração, colesterol. E agora? O diabo se levantou. É, diabetes é do diabo, né? Diabetes. Eu falei, eu vou matar já essa raposa. Eu não vou dar nem tempo mais para ela. Afinal, eu tenho muito tempo de vida ainda. E eu não quero virar um velho rabugento. Pelo menos saradão. Você consegue perceber? Comece a trabalhar no corpo. Começa a matar essas raposinhas cedo ainda, porque elas podem lhe trazer prejuízos. Que vai haver um momento e a estação da adversidade que você não vai poder fazer exercício de repente. Tu não vai poder tomar um remédio de repente, porque outras coisas vão estar influenciando. E daí? Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai administrar isso daí? Interessante.
pensar a respeito disso. É interessante fazer uma perspectiva a respeito dessa questão. Como é que tu tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus? E é tão fácil matar essas raposinhas. Cuida um pouco da alimentação, faz um exercício 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, no mínimo, 3 vezes por semana. Ah, pastor, mas é tão difícil, o senhor não imagina. Eu já comecei não sei quantas vezes. Tem uma academia lá perto de casa que eles me adoram, porque cada vez que eu fazer a matrícula, eles já sabem, ganhei uma matrícula de novo. É verdade. Sabe por quê? Falta perseverança. Falta perseverança. Para poder dizer assim, não, eu quero cuidar do meu corpo. A outra raposinha que ataca é a nossa alma. Sim, a alma, ela passa pela questão do desejo, de poder observar e ver o que é bom para ti. Elimine da tua vida o nada a ver. Elimina. Porque a parte da alma, ela atinge diretamente o emocional. É o psique da máquina que Deus nos criou. É o que move tudo. É o que vai liberar as coisas boas para a alegria. E às vezes nós enchemos a nossa mente e a nossa cabeça de porcarias. E a palavra de Deus diz que esse mundo não tem muito para oferecer. Então, nós precisamos começar a usar um filtro. O que nós acessamos, o que nós assistimos. Tu tem que ter essa sensibilidade do Espírito, para não contaminar a alma. Porque se tu contamina a alma, tu vai sofrer. Tu vai ter momentos e a alma ela tem que estar alimentada, porque se chegar no momento de angústia, ela tem que estar alimentada, ela tem que estar forte. Como assim, pastor? Dá um exemplo? Sim, vou dar um exemplo para você. Se a minha alma está firme, ela está alimentada no Senhor, ela está alimentada no Espírito Santo de Deus, e aí eu tenho uma perda trágica, perdi meu pai, perdi minha mãe, a tua alma vai passar por um momento de tristeza, ela vai se abater. Isso quando não for algo maior, uma enfermidade, uma notícia, e aí a tua alma está fortalecida no Senhor. Agora, se a tua alma já está abatida, ela está cheia do lixo do mundo, e quando veio uma situação dessa, aí tu vai entrar o quê, hein? Depressão, meu irmão. Depressão. Alma livre, não deveis nada a ninguém a no seu amor. A alma limpa, pede perdão, libera perdão, não deve nada para ninguém, alinha as coisas, deixa tudo certinho, não deixe que ninguém te acuse de nada, que não tenha nada que te acusar, pode até falar, mas não tem nada para te acusar. Você bota a cabeça no travesseiro e dorme. Essa é a alma tranquila. Davi, ele tinha uma alma que às vezes perturbava dentro dele. Ele dizia: Senhor, eu não estou aguentando a pressão da minha alma, e eu preciso, Senhor, que tu entre em mim. E diz a palavra que o Espírito Santo vinha e acalentava a alma dentro dele. E muitas vezes a nossa alma ela está agitada, e através da alma muitas raposinhas entram, crescem, fazem ninho, e aí você depois tem problema para dominar. E é uma coisa interessante, porque a palavra diz que o olho é a candeia do corpo, a alma. O olho é a candeia da alma. O que tu tem visto, o que tu tem assistido? O que tu tem trazido para dentro da tua alma? Lixo? Ou mais de Deus? Para poder passar essa fase, essa estação?
que com certeza ela vem sempre para todos, mas a palavra de Deus é que nós somos mais que vitoriosos em tudo. Você consegue entender? Você consegue perceber como é importante isso? Hoje ainda, Deus trabalhou na minha alma. Teve uma situação ali que eu não vou falar, não vou comentar, aconteceu, e de repente eu cheguei em casa, o Espírito Santo, pode deletar esse negócio aí. Esse aí não vai alimentar a tua alma, não. Pelo contrário, dá uma olhadinha. Observa isso aqui que está oculto por trás disso. Um negocinho simples, que eu achei que não tinha nada a ver. Sabe aquele de nada a ver? E eu vejo hoje jovens, inclusive, com a sua alma aflita, depressivos, espírito de morte, raposonas que entram para ceifar a vida de jovens ainda. Então nós temos que cuidar com as raposinhas que entram como nada a ver, pela televisão, pelo WhatsApp, pelas mensagens, por aquele grupo, aquele grupinho que tu tem lá, que o pessoal só sai lixo e porcaria. Tem que cuidar. Coisa tremenda, né? Nós temos que se alimentar do Senhor, da palavra, do pão de vida. E para fechar, para nós orarmos, as raposinhas espiritual. Sabe aquela raposinha que diz assim: eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou no culto. Eu estou assim, não estou muito bem. Eu acho que eu vou ficar em casa. Mas se ele ficasse em casa orando, ou lendo a palavra, meu, show de bola. Não, ele fica em casa porque fica vendo outras porcarias. Fica assistindo o jogo. Não, e de uns times que só Jesus, só misericórdia. E aí a raposinha da fé entra, e ele começa a fraquejar. Não, nesse eu não fui, no outro eu não vou. No outro também, no outro também. Quando vai ver, e sabe o que Jesus diz? E quando voltar, será que acharei fé na terra? Tem uma coisa interessante, Jair, que Deus falou comigo e confirmou essa palavra. Aqui ele fez uma observação. O Jair foi, nós estávamos no final de semana não, na quinta e sexta. E aí o Jair está tendo uma missão agora de manhã. O Jair, 6 horas está em pé, 6 para as 8. Não, estou brincando. Aí, Jair, vamos, nós temos ainda a fazer isso e aquilo. Ele, calma, porque eu tenho que primeiro ler a palavra. Aí ele foi para lá, leu a palavra, e eu esperando, agoniado, esperando. Eu já tinha acordado às 6 da manhã já. Já tinha feito uma devoção, já tinha orado, tá? Aí ele, e eu ali, esperando, ele leu a palavra. Meu, que tremendo, que benção, palavra, tá saindo. Daí fomos lá fazer as coisas. O outro dia ele acordou, primeira coisa, eu vou tomar um cafezinho. Não, primeiro. Daí aquele meu, que hábito bonito do Jairton. Que hábito bonito. Ele não sai. Foi observado, a Kelly falou para mim. Entendeu? Essa raposinha, ela entra. Você começou tão bem. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano. Terminaste de ler, não? Terminou de ler? Não, agora eu fiz um propósito. Eu vou orar todos os dias com a família. A raposinha entrou e tu não ora mais, não deu mais tempo. A raposinha roubou o tempinho de orar com a família. Não, eu aprendi no Casados que orar junto opera milagre. Tanto que nós estamos aqui, coisa linda de ver. A raposinha entrou, você está orando juntos ainda? Estão orando juntos? Ou a raposinha entrou e comeu esse tempo que vocês oravam juntos? A raposinha entrou e roubou a flor. E se ela roubou a flor, não vai dar fruto. E se não tiver fruto, tu não vai comer. Não vai poder multiplicar. Como é que é esse negócio? Pastor, Deus operou um milagre na minha vida. O senhor precisava ver. Você sabia que nenhum crente vive de milagre. Você vai ver Jesus operando vários milagres. E uma boa parte desse abandonaram Jesus. Isso é sinal
que milagre não firma ninguém em Cristo Jesus. O que firma é a persistência. Você vai ver o apóstolo Paulo falando lá em Romanos assim, a persistência, a esperança, a perseverança. Ele chegar no final e dizer: eu combati o bom combate e guardei a minha fé. Você sabe o que é isso? Exercitar a fé, exercitar a palavra de Deus, exercitar oração e intimidade com o Pai. Eu li aqui, onde Deus falou assim: e zela pelo seu rebanho entre os lírios. Como é que ele vai zelar pelo rebanho se tu não reconhece a voz do bom pastor? Nós lemos aqui em João 10:10, ele diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus? Nós temos que buscar um equilíbrio. Nós temos que perceber as estações. Nós queremos colher dos frutos e não queremos cuidar da vinha. Deixa eu falar uma coisa para você: nada é automático, nem a salvação. A salvação não é automática. Jesus morreu na cruz por todos nós. A salvação é de graça, que Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por nós. Mas há um preço a pagar por nossa parte. Esse preço é ir até a cruz. Esse preço é reconhecer Jesus, Romanos 10, 9 e 10. Esse preço é descer as águas e nascer de novo, para poder entender e discernir a voz do bom pastor. E aí você vai começar a ouvir e observar Deus te orientando em todas as estações e todas as fases da tua vida. Diz a palavra de Deus que nós devemos envelhecer e partir viçoso, com saúde. Esse é o plano de Deus. Infelizmente, muitos não vão colher isso, mas há tempo, ainda mais. Deus pode mudar a estação. Deus pode trazer fruto fora do tempo, como eu já falei aqui. Então, para Deus nunca é tarde. Mas para isso, nós temos que entender mais do Senhor. Nós temos que buscar mais de Deus. Nós temos que botar para correr e travar uma batalha e observar onde é que a raposa e onde as raposinhas estão entrando para destruir a nossa vinha, a nossa paz, o entendimento, o nosso casamento, nossa família, os negócios, a prosperidade, riquezas. Deus está aí à disposição nossa. Depende único e exclusivamente de cada um de nós. Cada um de nós. E aí Deus vai começar a operar o milagre que precisa ser operado. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos tenham abundância. A vontade de Deus é estar na frente desse exército. Tem batalhas, tem luta, tem raposas. Tu não vai precisar nem levantar a arma. O próprio Deus vai extinguir elas. Basta que você se entregue a ela, ao Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Fique de pé. Talvez nessa noite você diga assim: Senhor, eu não estou entendendo a estação que eu estou vivendo. Não estou entendendo. O coração está meio conturbado, a minha alma, meu espírito.
estou entendendo ainda. Essa noite nós vamos orar e o Senhor vai te dar um entendimento dessa estação. Não só entendimento, Ele vai te dar o escape. Ele vai te dizer o que tu tem que fazer. Talvez Ele tenha que dizer assim, não, calma que tu está no momento da poda, eu que estou te podando. Eu estou te podando para que tu dê mais frutos. Pode ser, Fernanda. De repente Deus está podando, entendeu? Talvez Ele está fazendo nós crescer com a raiz para baixo, para poder ser forte, porque vem muitos frutos. E se tiver muito fruto, a árvore ela não consegue aguentar, ela pode ser arrancada. E quando você começa a ter essa sensibilidade, e você entregar na mão do Senhor, você vai ver que a história é diferente. E eu falo assim para vocês, não é porque eu conheço as Escrituras, é porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Nós vivemos isso. Nós vivemos milagres. Como o pastor Jair falou, 20 anos. Eu já vi coisa e tenho visto ainda. Se eu fosse testemunhar tudo que Deus tem feito a cada dia, vocês não acreditam. O gozo do renovo, da mocidade, é algo tremendo da parte de Deus. Uma estação gostosa que nós estamos vivendo. Vai depender de cada um de nós. Eu aconselharia você a dar uma mapeada, sondar o seu coração, uma palavra de sonda o teu coração, e observe as estações. Que momento tu está passando? E nesse momento, de repente, Senhor, tu me perdoa porque eu não estava entendendo. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou sabendo como agir. Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coraçãozinho. Senhor, soberano e poderoso Deus, eu sei que tem pessoas aqui, papai, que teve raposinhas que entraram e fizeram a festa na vinha, sim, no corpo, na alma, no espírito, e precisa do bom pastor, sim, o bom pastor és tu, Senhor, não sou eu, não é o pastor Jairton, não, és tu o bom pastor, nós apenas somos vasos nas tuas mãos, que tu usa da forma que tu quiseres, mas nessa noite nós precisamos de um mover do Espírito Santo de Deus, porque nós queremos tomar posse, Senhor, de João 10:10, aonde diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, e és tu que vai dar jeito nesse ladrão, porque nós queremos tomar posse da vida e abundância. E quando eu falo vida e abundância, eu não estou falando nem de riqueza e prosperidade, porque isso tu acrescenta, diz a palavra. Sim, nós precisamos gozo do teu Espírito, uma vontade, um desejo de te buscar em espírito e em verdade, um desejo de buscar direto da fonte, do Criador de tudo e de todas as coisas. Eu sei, Senhor, que nesse lugar tem pessoas que precisam ser restauradas, papai, vai movendo-se poderosamente, restitui o que foi perdido. Sim, tem pessoas que perderam, Senhor, perderam tempo, perderam a estação, perderam os momentos, mas tu és um Deus de milagre, tu és um Deus do ontem, do hoje e serás eternamente, e por isso move-se ao nosso favor, move-se poderosamente, Senhor, e dá discernimento, Senhor, que nós possamos tomar posse e ser o povo mais feliz da terra, como diz a tua palavra, mesmo meio às adversidades, mesmo meio às tribulações, porque estamos entendendo que é um mover da tua parte nas nossas vidas e através delas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.